Olá, queridos! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de estrutura e formação das palavras. Na última aula, nós trabalhamos o processo de estrutura das palavras. Vimos que as palavras elas são formadas por pequenos elementos, que são os morfemas, e aí fizemos um estudo desses morfemas. E na nossa aula ao vivo, no nosso encontro, nós fizemos uma pequena atividade de identificação desses morfemas. E aí, a partir desse estudo, hoje, nós damos continuidade ao processo de formação das palavras. Nós vimos a estrutura e agora nós vamos ver os processos pelos quais as palavras elas são formadas dentro da língua portuguesa, certo? Então, preparei o slidezinho para, a partir do slide, nós irmos descobrindo, ou melhor, para alguns, revisando, quais são esses processos de formação das palavras. Então, a partir do slide, vai ser feito o estudo do processo de formação das palavras, para que vocês relembrem quais são esses processos, a importância deles, como é que eles se formam, como é que as palavras são formadas e quais são os tipos de processo e de palavras que vêm a partir disso aí, desse processo de estrutura e formação das palavras. Então, vamos lá ao nosso slide. Bom, primeiro ponto, só a gente relembrar, na verdade, a classificação das palavras dentro da língua portuguesa. Eu coloquei aqui o seguinte: as palavras, quanto à sua formação, subdividem-se em 3 grupos. E aí podem ser primitivas, derivadas ou compostas. Só para relembrar, as palavras primitivas são as palavras que não se formam de outra palavra da língua, ou seja, as palavras primitivas, elas são aquelas palavras que não têm origem de outras palavras dentro do idioma. Por exemplo, mundo, nuvem, pedra, árvore, são todas palavras primitivas, porque elas não vêm de outras palavras, e sim vão dar origem a outras palavras, que serão aí as palavras que nós chamamos de palavras derivadas. As palavras derivadas, elas são palavras formadas a partir de uma única palavra já existente, ou seja, de uma única. Ter cuidado para não confundir palavras derivadas com palavras compostas. Então, as palavras derivadas, elas são aquelas que se originam das palavras que nós chamamos de palavras primitivas. Exemplo, aquático, infelizmente, rapidez, arvoredo, são todas palavras derivadas. Já as palavras que nós chamamos de palavras compostas, são as palavras formadas pela reunião de 2 ou mais palavras, ou seja, é quando eu tenho 2 ou mais radicais. Um exemplo aqui, roda gigante, agricultura, pontapé. Então, o que vai nos interessar hoje é o estudo dessas palavras derivadas e compostas, que são o que nós chamamos de processo de formação das palavras. E aqui diz o seguinte: esses exemplos mostram que, a partir de palavras já existentes no idioma, formam-se as palavras derivadas e as compostas. Lembrando que as palavras derivadas, são aquelas palavras que vêm de palavras primitivas, ou seja, palavras já existentes no idioma. Enquanto as palavras compostas são aquelas palavras que apresentam mais de um radical. Não esqueçam disso. Vamos então conhecer esses 2 processos gerais de formação das palavras, que são o processo de derivação e o processo de composição. O primeiro processo de derivação é o que nós chamamos de derivação prefixal ou prefixação. A derivação prefixal, ela ocorre quando há um acréscimo de um prefixo a um radical. Por exemplo, quando eu pego a palavra contrapor, o que foi que eu coloquei? Eu coloquei o prefixo contra, que indica o quê? Uma ideia contrária. Então, eu tenho aí uma palavra derivada de forma prefixal. Quando eu coloco refazer, eu coloquei também um prefixo que significa fazer novamente. Autocrítica, auto a si mesmo. Anormal, ou seja, aquilo que indica contrário ou negação, negação de normalidade. Semicírculo, metade. Então, vejam que
nessas 5 palavras que estão aqui, eu acrescentei apenas um prefixo ou radical. Então, quando isso ocorre, eu vou dizer que houve uma derivação prefixal. Já a derivação sufixal é quando eu vou acrescentar um sufixo ao radical. Por exemplo, arvoredo, dentista, comunista, gastrite, né? Desculpa, eu repeti comunista 2 vezes. Então, arvoredo, dentista, comunista, gastrite. Então, são todas as palavras que eu acrescentei o quê? Um sufixo ao radical. E aí eu vou ter palavras derivadas pelo processo de sufixação. O outro processo de derivação é o que nós chamamos de derivação parassintética. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque muita gente confunde a derivação parassintética com a derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo. Então, é importante que vocês percebam o que é que diferencia os dois. Vamos ver o que é que diferencia esses dois. Quando eu falo em derivação parassintética, eu estou falando quando eu acrescento um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo ao meu radical. Por exemplo, aqui, entardecer. Eu tenho um radical tarde e acrescentei o prefixo em e o sufixo é ser, então entardecer. Se nessa palavra eu tirar o em, vai ficar tardecer. É uma palavra que não existe no dicionário. Se eu tirar o EC, fica em tarde. Também não existe no dicionário. Atenção a isso. Aqui eu tenho aterrorizar. Eu acrescentei o prefixo a e o sufixo izar. Se eu tirar o sufixo, eu vou ter aterror, que não existe no dicionário. Se eu tirar o prefixo, eu vou ter terrorizar, que também não existe no dicionário. Esfarelar, acrescentei o prefixo es e o sufixo ar, certo? Então, se eu tirar o es, eu vou ter farelar, que não existe. E se eu tirar o ar, eu vou ter esfarel, também não existe. Engarrafar, o em e o ar. Então, se eu tirar o em, eu vou ter garrafar, não existe no dicionário. E se eu tirar o afar, eu vou ter engarrafe, que também não existe. Então, derivação parassintética, nós vamos dizer que é quando eu acrescento prefixo e sufixo ao meu radical e quando eu retiro os dois termos ou um ou outro, eu não tenho uma palavra existente no dicionário. Por que essa preocupação, professora? Porque, vocês vão ver agora esse aqui, que é o que nós chamamos de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. O que é que acontece? Ocorre quando há acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente ao radical. Porém, quando um dos dois elementos é retirado, sobra uma palavra existente no idioma. Vamos ver isso na prática. Ou seja, quando eu digo aqui, infelizmente, eu acrescentei o prefixo in e o sufixo mente. Se eu tiro o prefixo, eu vou ter felizmente, palavra existente no dicionário. Se eu tiro o sufixo mente, eu vou ter infeliz, palavra existente no dicionário. Aqui, imperdoável. Se eu retiro o prefixo in, eu vou ter perdoável, palavra existente no dicionário. Estão vendo? Aqui, improvável. Se eu retiro o prefixo in, eu vou ter provável, que também é uma palavra existente no dicionário. Então, o que diferencia a derivação prefixal e sufixal da derivação parassintética é isso. Nos dois casos, eu vou ter um acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Só que, na derivação prefixal e sufixal, quando eu retiro um desses termos, pelo menos, eu vou ter uma palavra existente no dicionário. E aí eu coloquei uma observação aqui, desalmado. Veja que em desalmado eu tenho acréscimo de prefixo 10 e ado, sufixo. Se eu tiro o prefixo 10, vai ficar a palavra almado. É uma palavra que não existe no dicionário. Se eu tiro o sufixo ado, vai ficar desalme, que também é uma palavra que não existe no dicionário. Então, mesmo tendo um acréscimo de prefixo e sufixo a essa palavra, eu vou dizer que aí houve uma derivação parassintética, certo? Então, não esqueçam.
Nos dois casos, eu tenho um acréscimo de prefixo e sufixo. O que diferencia é que na derivação prefixal e sufixal, quando eu retiro um dos termos, pelo menos, eu vou ter uma palavra existente no dicionário. Não esqueçam disso. E aí vem um outro tipo de derivação, que é o que nós chamamos de derivação regressiva. A derivação regressiva, certo, é quando há a formação de um substantivo de ação pelo acréscimo das vogais a, e ou o ao radical dos verbos. Eu prefiro dizer de uma forma mais fácil. Derivação regressiva é quando eu tenho um verbo que se transforma em um substantivo de ação, que origina um substantivo de ação. Por exemplo, do verbo criticar, eu tenho o substantivo crítica. Do verbo empatar, eu tenho o substantivo empate. Do verbo chorar, eu tenho o substantivo choro. Do verbo consumir, eu tenho o substantivo consumo. Do verbo pescar, eu tenho o substantivo pesca. Então, eu posso dizer aí que crítica, empate, choro, consumo e pesca são palavras derivadas e que passaram por um processo de derivação que nós chamamos de derivação regressiva, que é quando a palavra ela se origina de um verbo e vira um substantivo que indica ação. E aí, o último tipo de derivação, para a gente ir para os processos de composição, é o que nós chamamos de derivação imprópria. A derivação imprópria, ela ocorre sempre dentro de um contexto. Eu não vou ter uma derivação imprópria quando eu tenho uma palavra isolada. Por quê? Porque a derivação imprópria ela está relacionada à mudança de sentido e de classe gramatical de uma palavra. Quando eu digo assim, só compramos coisas baratas na feira, esse baratas aí, ele está funcionando como um adjetivo, dando características às coisas. Mas quando eu digo assim, Marina morre de medo de barata. Então, barata aí deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo, porque está nomeando um ser. Quando eu digo assim, o jantar foi maravilhoso. Jantar aí funciona como substantivo, porque o jantar, acompanhado de artigo, né, está nomeando. Mas quando eu digo assim, Ana, venha jantar, jantar aí, que foi escrito da mesma forma, passa a ser o quê? Um verbo, porque está indicando uma ação. Então, toda vez que dentro de um contexto, uma palavra ela sofrer essa modificação de sentido e classe gramatical, ela vai passar pelo processo de derivação imprópria. Então, eu vou dizer que dentro desse contexto aqui, a palavra barata, ela sofreu a derivação imprópria. Tranquilo? Então, só relembrando, os processos de derivação são derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, derivação regressiva e derivação imprópria. E aí vem o que nós chamamos de processos de composição. E aí os processos de composição basicamente são dois, que são os processos de justaposição e aglutinação. Eu coloquei mais um aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, só para que vocês lembrem que ele se chama processo de composição secundário. E aí o que é a composição por justaposição? As palavras que se unem, né, já que a gente viu que as palavras compostas são aquelas palavras formadas por mais de um radical. Então, no processo de justaposição, as palavras que se unem, elas não sofrem alteração nem na pronúncia, nem na grafia. Por exemplo, quando eu digo pontapé, pontapé é a junção de ponta mais pé. Ao unir os dois, eu não ocasionei nenhuma alteração. Quando eu digo girassol, é a junção de gira mais sol. Mais uma vez, eu uni os dois e não perdi nem letra, nem som. Quando eu digo passatempo, eu estou aí utilizando a junção de passa mais tempo. E ao juntar os dois, eu não perdi nem som, nem letra. Então, eu vou dizer que essas três palavras aí, elas passaram pelo processo de justaposição, porque eu não perdi nem som, nem letra. Já o outro processo é o processo que nós chamamos de aglutinação.
Esse processo ocorre quando pelo menos uma das palavras que se unem sofre alteração. E essa alteração pode ser gráfica, ou seja, ela pode perder letras, ou fonética, ou seja, ela também pode perder som. Por exemplo, lobisomem. Lobisomem é a junção de lobo mais homem. Então, quando eu junto lobisomem, o que foi que aconteceu? Houve uma alteração, tanto gráfica, né? Eu perdi aí, ó, o O, o H, e houve o acréscimo do I, quanto fonética. Então, eu tenho uma palavra composta por aglutinação. Outro exemplo, pernilongo. É a junção de perna mais longo. Mais uma vez, eu tive o quê? Né? Eu tive a perca, eu perdi o A, não é isso? E houve o acréscimo do I. Então, eu tive uma mudança aí, tanto gráfica quanto fonética. Ponte aguda, mais uma vez, a junção de ponta mais aguda. E aí eu perdi tanto som quanto letra. E planalto, né? Planalto, o que é que acontece? É a junção de plano mais alto. Então, quando eu junto os dois, eu vou perder aí, ó, o O. Então, eu perdi tanto o som quanto a letra. Então, eu vou dizer que é um processo composto por aglutinação. E por fim, vem o que nós chamamos de processo secundário, que é o hibridismo. O que é que consiste esse processo? É a formação de palavras pela reunião de morfemas, e aí pode ser radical, prefixo, sufixo, certo? De idiomas diferentes. Quando eu digo televisão, eu tenho aí a junção de tele, que é um prefixo, que é um radical grego, mais visão, que é um radical do latim. Então, eu juntei aí, ó, dois morfemas, certo? Pertencentes a idiomas diferentes. Burocracia. Eu tenho a junção de buro, que vem do francês, e cracia, que vem do grego. Então, burocracia é uma palavra que tem aí, ó, duas origens, francesa e grega. Surfista. Eu tenho surf, que vem do inglês, e o ista, que vem do grego. Então, nós chamamos esse processo aí secundário de hibridismo, certo? Então, os processos de formação das palavras, eles já tinham sido estudados por vocês, né, em anos anteriores. Esta aula aqui foi uma aula para que vocês relembrassem e onde vocês vão fixar esses processos por meio de atividades. Atividades é que vão ajudar na fixação desse processo de formação das palavras, assim como as estruturas das palavras que também foram estudadas na aula anterior, certo? Espero que vocês tenham compreendido direitinho o assunto, né? Qualquer dúvida, perguntem lá na plataforma ou no nosso encontro da terça-feira e até nossa próxima aula.